nessa noite. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande. Obrigada, pastor Luiz, pastora Luciene, pela confiança. E nessa noite eu vim aqui testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, né? Dificilmente eu faço isso, eu testemunho de uma forma assim extraordinária, como eu vou testemunhar agora. Um dia que eu vim testemunhar os feitos do Senhor na minha vida. Porque foram muitos feitos do Senhor, eu tive que anotar na folha para mim não esquecer. E hoje é um motivo de muita alegria. Vou começar a falar dos processos que Deus fez. É um motivo de muita alegria, porque os meus filhos estão aqui nessa noite, né? Eu queria que eles ficassem de pé. Eu falo filhos, porque tem um genro e uma nora, que também são meus filhos, né? Que casou, tudo filho. Ali também está meu neto. Meu esposo não pôde estar. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. Meu esposo não pôde estar porque está viajando. E o início de tudo é ali, né? Nós lutamos pela nossa família, nós pelejamos pela nossa família, porque aonde nós temos as nossas fraquezas emocionais é na nossa família. Então, a família, ela é a base do seu sucesso. Se você conduzir bem a sua família, você será um homem ou mulher bem-sucedido. Mesmo que se você talvez errar no percurso, mas você continuar levando a sua família nos princípios da palavra de Deus, você será um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, e a sua família alcançará o caminho da salvação. E a cada dia que se passa, eu não falo muito, porque o profeta na casa não tem a sua honra, né? Ele não é ouvido dentro da sua casa. Mas Deus, Ele prepara pessoas para falar aquilo que você talvez falou a vida inteira e não conseguiu alcançar. Uma pessoa vem e fala um dia e alcança aquilo ali. Na vida da sua família, na vida dos seus entes queridos, que é o principal presente, o melhor presente que Deus nos dá. Com todo o trabalho, talvez, que a nossa família nos dá, com toda luta, com toda peleja, ela é o melhor presente que Deus te deu aqui na sua terra. Ele é algo que você tem que cuidar com todo amor. Por isso que existe o fruto do Espírito. O amor é a base de tudo. Porque quando você ama, você suporta a caminhada, as dificuldades. E você ama, independentemente de qualquer situação, de qualquer coisa que te entristeça, o seu amor continua firme. Então, o fruto do Espírito é a base para uma vida de um homem e de uma mulher de Deus. E o principal, o todo, que se resume em tudo, é o amor. Eu quero começar a contar um pouco sobre a minha vida, sobre o que aconteceu comigo. E eu li hoje, eu pensei muito na história de Naamã, né? Todas as pessoas, ou a grande maioria que nessa noite conhece, que Naamã era um homem muito honrado, era um general, um homem bem-sucedido, mas ele tinha uma lepra. E aquilo afastava do meio social. E num certo dia ele levava ali uma menina cativa. E essa menina conhecia Deus. E essa menina conhecia um profeta de Deus. E ela disse ali para a sua senhora, que era esposa de Naamã: se o meu senhor conhecesse um profeta que existe ali na minha cidade, ele seria curado da sua lepra. E ali Naamã ouviu aquilo ali, soube daquilo ali, e logo foi até a busca da sua cura. Chegando ali naquele lugar, ele foi e falou com o rei ali rasgou as suas vestes, bem resumidamente eu estou contando, porque o rei não podia fazer nada por ele, mas o profeta ouviu e falou assim: manda ele vir aqui. E quando ele foi até ali no profeta, ele não passou ali, não chegou até o profeta, mas de lá da porta o profeta falou assim: vai lá e fala para ele se mergulhar lá no rio, o rio mais sujo que tinha ali daquela época. E ele virou para trás muito revoltado. E ele não quis se humilhar e mergulhar naquele rio sujo. E diante dessa palavra, eu quero começar a dizer sobre algo que aconteceu na minha vida e na vida do meu esposo nesse ano, que nós começamos a pedir a Deus uma direção, mas nós não esperamos o tempo certo de Deus, e ele mudou de serviço. Ele trocou o seu emprego, um serviço de 17 anos, e ele achou que não estava bom, eu também achei que não estava bom, e ele foi para um outro serviço, ficou ali 3 meses naquele outro serviço, não se adaptou e passou para um outro serviço que piorou ainda a situação dele, não se adaptou,
Meu marido, ele é caminhoneiro e ele viaja muito. E esse último serviço, ele fazia Pará, São Paulo. É um percurso muito longo, muito cansativo. E ele, nesse percurso, ele só parava ali na BR. E eu levava roupa e pegava roupa suja. E ele ia seguir a viagem. Ele ficava 30 dias sem vir em casa. E nesse decorrer, ele perdeu muito peso. E o estado emocional dos meus filhos ficaram abalados. Principalmente da Ingrid, que é pequenininha, e do meu filho, que está ali, o Vitor. Que ele perdeu 16 quilos em 3 meses, o Vitor. E eu, às vezes, ia procurar algumas pessoas e pedia às pessoas para me dar uma palavra. Eu procurava para falar alguma situação dele, para me dar alguma palavra de consolo ou de fortalecimento. E eles diziam, será que ele não está mexendo com algo errado? E eu, não. Ele está triste porque o pai dele está longe. E assim, o pai dele sofrendo de lá, mas ele é um pai de família, ele não podia abandonar o emprego. E esse salário que ele ganhava nesse novo emprego era o dobro do que ele ganhava nos 17 anos. Só que no decorrer de 6 meses que ele trocou com esses 2 empregos, ganhando bem, nós não fizemos financeiramente o que a gente fazia no serviço que ganhava metade. Sabe por quê? Porque estava tudo fora do lugar. Eu tomei conta da situação da casa toda, não era o meu papel e a minha função. Quando nós estamos no papel desempenhando função errada dentro do nosso lar, não prospera, não evolui, as coisas não melhoram, só piora. E mesmo ganhando aquele salário lá em cima, era só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. E as pessoas chegavam em nós e viam o nosso sofrimento, a nossa agonia, e muitas pessoas falavam assim, liga para o seu patrão, aqui na igreja mesmo. O irmão que conhece o patrão, o ex-patrão dele, disse assim, liga para ele para voltar. Mas o orgulho que tinha dentro de nós não permitia que nós ligássemos e pedíssemos eles para que ele voltasse. O orgulho tomou conta de nosso ser. E quando eu olho a palavra lá que está em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 11. Quando Naamã ele fica revoltado. Quando o profeta não vai lá pôr a mão sobre a lepra dele e curar, e ele vira revoltado, o orgulho de não querer mergulhar naquele rio sujo, imundo. Sabe o que eu lembrei do meu orgulho do meu marido de não querer voltar lá? E pedir o patrão para voltar, para pegar ele de volta. E o sofrimento começava. E o meu filho perdendo peso, e eu levava no médico, está doente, e a Ingrid não dormia à noite, que ela tem hoje 6 anos, e aquele sofrimento. E eu vou encaixar o grupo do GPL agora na minha casa, porque ele faz parte desse processo. Todos esses anos, 8 anos aqui nesse ministério, eu sempre rejeitei um GPL na minha casa. Eu nunca aceitei um GPL na minha casa. Não quis. E nesse ano, onde eu morava, não tinha como comportar um GPL na minha casa. Não tinha espaço. Eu tinha desculpa que não tinha uma área, não tinha um espaço adequado para receber o povo de Deus. Eu falava, é um povo muito especial, eles não podem ficar em qualquer lugar. E o quintal era grande, que cabia a igreja toda, mas é porque não tinha uma área. E no dia do culto de mulheres, que ficou estabelecido que iria ter o GPL nas casas das mulheres, eu disse sim de vergonha. E no outro dia a irmã me ligou. E eu falei, misericórdia. Eu falei, irmã, eu vou te dar o dia certo, mas você aguarda um pouquinho. Passou uma semana, o dono de onde eu morava, Deus fez ele me atribular tanto que eu não suportei ficar nesse lugar. Mudei. E a casa que eu mudei, cabe o GPL na frente e no fundo. É impressionante. E a minha filha, que era uma amiga dela que morava lá, disse, olha, a casa está ocupada, você quer morar lá? Eu falei, não vou mudar não, vou ficar quieta aqui onde eu estou. Pois Deus fez com que o homem, dono de onde eu morava, fizesse tudo o que ele fez comigo para mim evoluir. E o GPL aconteceu na minha casa e está acontecendo. E no segundo dia desse GPL, meu marido ainda estava trabalhando, eu lembro que eu cheguei e falei assim, eu quero meu marido de volta, porque eu não aguento mais passar o que eu estou passando.
No primeiro dia do GPL eu fiz essa oração, pedi essa oração. No segundo dia do GPL, nós nos submetemos, engolimos o nosso orgulho, pedimos o patrão dele para voltar e ele recebeu como se fosse aquele filho rebelde que foi embora, fez o que quis. O patrão dele recebeu ele de braços abertos. E ele está lá, voltou a trabalhar no trabalho dele. O dinheiro que ele ganha hoje... Gente, é impressionante o dinheiro que ele ganha hoje. Dá para a gente arcar com a despesa. E é metade do que ele ganhava no outro serviço. É impressionante, é algo que é coisa para Deus. É só Deus que explica isso. E eu ainda vou falar mais do GPL, só que no segundo dia, eu estava testemunhando que meu marido estava voltando para casa. No segundo dia, quando você leva a presença de Deus para dentro da sua casa, não tem como dar errado. Quando você leva a presença de Deus para dentro da sua casa, prospera. Tudo prospera na sua vida. E não prosperou somente na minha vida, prosperou na vida dos meus filhos, se estendeu para a minha descendência. Esse ano foi um ano que eu mais sofri na minha vida. Eu nunca sofri tanto na minha vida igual esse ano. Foi o ano que eu mais desobedeci a Deus, mas foi o ano que eu mais busquei a Deus e foi o ano que Deus mais me abençoou. É algo impressionante. Quando eu falo de desobedecer, é ir contra a vontade de Deus. Deus me levava para um lado, eu sempre ia para o outro. E Deus me arrastava e me levava e eu ia para o outro, rebelde. Mas Deus, quando Ele te quer colocar no lugar, Ele te leva para o lugar de qualquer forma. Mas Ele te leva. E esse ano, quando nós decidimos, a minha filha decidiu se casar com o meu genro ali, maravilhoso, que Deus preparou para ela, porque nós oramos aqui, e um dia a Letícia veio aqui e falou para a pastora que queria que Deus abençoasse ela com o namorado. A pastora, não, Deus vai te dar um marido, nós vamos morar desse jeito. E Deus deu, foi um marido para ela, e foi um marido que foi igual eu pedia para Deus. E eles decidiram casar e nós, vamos fazer o casamento, vamos fazer. E no primeiro momento a gente foi num lugar e resolveu fechar o pacote naquele lugar. Depois a gente entendeu que aquele pacote era para 100 pessoas, só que 100 pessoas eram só os meus convidados, não dava. O casamento tinha que ser para 200 pessoas. Aí nós falamos assim, não, vamos. Onde você põe o pé, Deus vai pôr o chão e nós vamos embora. Quando chegou um mês do casamento, a gente tinha uma dívida ainda de 20 mil reais. Só no dia do casamento a gente precisava de 10 mil reais para pagar os fornecedores. E não tinha nem um centavo, acabou. E Deus tinha colocado no meu coração ofertar na vida de uma pessoa 200 reais. E eu segurei aquela oferta. Eu não queria dar porque, enfim, eu estava precisando era de oferta na minha vida. E eu falei, que bagunça é essa? Deus quer que eu oferto. E teve uma situação... Teve uma situação que Deus, essa pessoa me ligou, me pedindo para me levar em um certo lugar, mas eu não podia. E eu providenciei todo jeito para alguém levar ela. E assim ela deu um jeito e foi. Na hora Deus me lembrou da oferta. Eu falei, misericórdia. E na hora eu fiz o Pix para ela, porque eu já tinha o Pix dela. E ela virou e falou assim, misericórdia, mas é você que está precisando. Como é que você oferta isso na minha vida? Eu vou te devolver agora. Sangue de Jesus tem poder. Você não me devolve esse dinheiro não, porque você não vai pôr a mão na minha bênção. E agora raciocina comigo. Isso foi numa terça-feira. Quinta-feira, os 20 mil reais estavam na conta da minha filha. Agora você faz as contas, 100 vezes mais do que eu ofertei na vida dessa pessoa. Estava na conta dela e Deus honrou esse casamento de uma forma extraordinária. Um casamento lindo, tudo perfeito, tudo de primeira. Então, nós não entendemos. Talvez você está passando por um aperto, está precisando, mas Deus te faz ofertar na vida de alguém porque Ele quer te abençoar 100 vezes mais. Ele quer te abençoar. Então abre o seu coração. Amém. E isso foi a primeira bênção que Deus deu. O casamento da minha filha. Logo após ela casar, alguns meses depois, ela tinha um desejo no coração dela de abrir o seu escritório, mas o medo tomava conta dela, medo porque estava assim no começo, e ela não conseguia ter aquela coragem, e orando, e de repente, ela se decidiu e abriu o escritório dela, e hoje Deus tem prosperado ela de uma forma extraordinária na porta, sabe, os clientes passam na porta, ela é advogada, e é uma honra falar, né, sua filha é uma advogada, né? E os clientes passam na porta e bate. E ela tem sido abençoada nesse lugar, naquele lugar.
O meu genro, ele bateu o pé e disse assim, eu não vou trabalhar para os outros mais, eu vou trabalhar para mim. E hoje ele comprou o seu caminhãozinho, está trabalhando para ele, está ganhando um salário assim, eu acho que ele é o melhor que ganha lá naquela família. Deus tem abençoado ele extraordinariamente. Gente, é só bênção. Mas tudo tem um processo. Não foi só tudo coisas boas que nós passamos. Não foi só tudo alegria. Teve o processo da busca, do desespero, da angústia, do pensar que não ia dar certo, que você não ia conseguir. Mas no final, quando você confia em Deus, no início, eu coloquei o tema, o início é melhor do que... O fim é melhor do que o começo, porque você só aguenta passar pelo processo se você tiver os dons, os frutos do Espírito Santo. Só se você tiver o fruto. Se você não tiver esses frutos, você não aguenta andar nesse percurso. Mas se você, lá no começo, colocar Deus e saber que o final vai ser melhor, e com esses frutos aí, você consegue estar nesse percurso e passar por ele. E logo após a abertura do escritório, o casamento e a compra, veio o casamento do meu segundo filho. Eu preguei 5 anos quase para eles. 5 anos. E quando ela engravidou, eu quase arranquei os cabelos. Eu falei, meu Deus, o filho que nasce fora do casamento, eu falava para ele, bastardo. E eu falava, era pesado mesmo. Vocês têm que casar, como é que o menino vai nascer desse jeito, e desesperada. E ela quase ganhando neném, veio aqui. Pastor Jorge deu uma palavra aqui. Uma palavra. E falou que o filho gerado, o filho que nasce fora do casamento é considerado como filho bastardo. No dia que ela veio aqui, a minha nora estava bem aqui, graças a Deus. Deu um desespero neles para casar e nós começamos a orar para esse neném não nascer antes desse casamento. E você sabe que marcar casamento demora, né? É um processo, demora alguns meses, um mês assim, para tudo, para você casar. Pois o neném esperou. No dia da abertura do escritório, nós oramos para o neném. Imagina a grávida, desesperada para ganhar, e nós orando para o neném esperar o casamento. E o neném esperou, ele nasceu e meu segundo filho casou. Quase 5 anos, morando junto. O segundo casamento do meu filho. E o Danilo, que é o meu filho, ele participa do GPL. E pensa no menino que virou ovelha de 2 casais. O Igor, a Tainara, o Fábio e a Rosiane. Vocês não têm ideia o quanto esse pessoal caiu dentro da minha casa. Sabe como uma pena cai assim, ele se encaixa em qualquer lugar. Foi enviado por Deus. E os meus filhos gostam demais deles. Eu fico assim, gente, isso é só coisa para Deus. Eles pedem oração no culto, lá no GPL, e eles falam, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero pedir oração para Deus fazer isso na minha vida. E o Danilo, ele tem prosperado a partir depois desse culto. Deus tem dado maquinários, porque eles mexem com confecção, com facção, e agora ele está até melhorando, ampliando o ramo, e está chegando, essa semana, minha casa está cheia. Eu falei assim, meu GPL, meu Deus, e agora? Onde eu vou pôr o povo? E aí eu sonhei que a garagem estava aberta, e um povo assim sentado, muita gente na cadeira saindo para fora do portão. Eu falei assim, gente, será que então eu vou abrir esse portão, e o GPL vai se estender lá para a rua, e o povo vai cultuar a Deus tudo aqui em casa? Porque eu fiquei preocupado com o maquinário dele na área do meu GPL. E ele tem prosperado. E além de ter casado, Deus deu uma cura para o Henry dentro do ventre da Dalila. Ele estava com o rim dilatado. E isso estava trazendo preocupação. No dia do nascimento dele, gente, o desespero. Foi o dia que eu me desequilibrei, porque na porta da maternidade, a mãe do bebê, a mãe da Dalila, desesperada, chorando, descabelando. E eu lá vi assim, calma, vai dar tudo certo. Já tinha entrado lá há horas para ganhar o neném, tinha dado um problema na hora do parto, né, porque a pressão dela subiu demais, e a Letícia desesperada com a mãe lá fora, e eu, calma gente, vai dar tudo certo, só eu e meu genro equilibrado, o resto tudo descabelado. Eu falei, meu Deus, será que eu estou tão doida assim, que eu não estou nesse desespero? E aí chegou o momento que eu falei, eu vou passar uma mensagem para a pastora Luciana, e a Letícia, não, liga agora para ela, e fala para ela orar. Eu falei, misericórdia, e eu liguei. E aí eu comecei a chorar. Falei, pastora, ora para minha nora, tá assim, assim, assim. Porque, sabe o que contagia? O desespero que os outros também, eles contaminam a gente. E a gente está vendo que o trem está andando na direção de Deus, mas está tão assim turbulento, que está todo mundo
chorando que você chora também. Pegou e orou. Gente, 40 minutos depois, eu estava com meu neto na mão, a minha nora na cama, e ele olhando para mim com aquele olho que parecia que já tinha um mês, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Todo mundo bem. E esse foi o alcance da vida do Danilo. O Danilo está montando a sua confecção. O Danilo já está procurando um espaço para alugar. E eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai providenciar. Hoje, se iniciou um novo ciclo na vida do Vitor. O Vitor amadureceu muito no decorrer desse ano, desse processo que o pai dele ficou longe. E hoje se iniciou um novo ciclo na vida dele. Hoje Deus deu um emprego para ele, que ele chegou e ele falou assim, mãe, eu perdi 1 ano naquele outro serviço, e onde eu estou agora, que se iniciei hoje, é uma benção. E Deus hoje, ele iniciou um novo ciclo na vida dele, e Deus tem falado com ele. Eles não vêm aqui, o Vitor, mais difícil ainda vir aqui, mas a arca está lá dentro da minha casa. Os 2 casais estão indo para lá, levando a palavra para dentro da minha casa. Sabe o que acontece? Deus usa tanto eles, que às vezes, os meus filhos é bem caladinho, mas quando acaba o culto, a minha filha chegou e me falou assim, mãe, ela lançou uma pergunta e parece que se eu não falasse eu ia ficar sufocada. E eles participam do culto, eles falam no culto, todo mundo ali fala. E de repente a Rosiane está ali e olha para o Vitor, que é o que menos vem, e fala, Vitor, Deus, o Espírito Santo de Deus te viu hoje. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu cheguei a abrir a porta do quarto, porque eu acordo 5 horas da manhã, faço café para ele, e vou lá e chamo ele. Quando eu abri a porta do quarto dele, que eu fui falar, tá pronto o café, ele estava de joelho orando. E eu falei assim, o que é isso? Meu Deus, eu nunca vi essa cena na minha vida. E na mesma noite, Deus usa a Rosiane e fala, Vitor, o Espírito Santo de Deus te viu nessa noite. E eu quero dizer para você, nenhum dos meus filhos vão se perder. Deus, Ele está trazendo eles. Deus está trazendo eles. O Anderson voltou para o novo emprego. Retornou para o antigo. E está tudo bem. Hoje ele não está aqui, mas ele ficou a semana inteira em casa. Ele passa 2 dias viajando e volta. Diferente de 30 dias. Deus está colocando tudo no lugar. E, gente, é tanta. Eu anotei porque são muitos feitos de Deus. E eu quero dizer algo que era sonho do meu coração. Falta 3 minutos, eu vou conseguir. Eu tinha um sonho, fazer uma graduação, um curso de psicologia. E teve um dia, para nós assim, que pensa assim, igual eu conto, talvez uns diazinhos atrás, há 5 anos atrás, eu cheguei na pastora Luciene e falei, pastora, eu vou iniciar um curso de psicologia, o que a senhora acha? Não vai ser uma benção, não deixa o povo colocar nada na sua cabeça, não, mas vai embora que vai ser uma benção. E eu não conseguia passar numa prova, era o 2º semestre que eu estava fazendo a mesma matéria, porque uma prova me pegou. E o último estágio que eu estava fazendo, eu tinha que passar, senão eu ia ter que repetir o semestre que vem por causa de uma matéria. E eu pedi também no GPL que eu queria passar, que Deus me abençoasse, que eu passasse no dia do culto. Fui lá no círculo que a gente faz e eles oraram. E eu pedi para Deus uma nota 9. E eu consegui a nota 9 e eu consegui me formar. Hoje eu consigo, para a honra e glória do Senhor, te dizer que eu sou uma psicóloga. Me formei. Deus é muito lindo, gente. E eu quero dizer agora sobre o GPL. Gente, se eu soubesse que Deus faria tanto na minha vida através do GPL, eu teria trazido antes para minha casa. Eu teria trazido a presença de Deus antes para minha casa. É algo lindo que está acontecendo ali. Houve salvação ali. Tem uma pessoa que vai ali, que ela é minha prima, estava afastada há muito tempo. E ela foi uma das pessoas que me ganharam para Jesus. E ela retornou para a presença do Senhor. Às vezes a gente muda o dia do GPL porque tem que conciliar. Ela liga e fala assim, e aí hoje vai ter? Ela é a mais ansiosa para ter o GPL porque ela recebe muito de Deus. A pastora Alessandra está ali conosco também. Eu quero dizer para vocês, leve a presença do Senhor para dentro da casa de vocês, porque tudo vai mudar. Eu quero louvar a Deus pela vida da Tainara, pela vida do Igor, pela vida da Rosiane, do Fábio. Eu quero dizer para vocês, meu coração hoje é grato pela vida de vocês. Deus preparou vocês para alcançar o meu lar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que Deus consiga fazer com a vida de cada um que tenha necessidade de Deus, igual eu tinha e não acordava.
Que Deus venha acordar cada um de vocês que está aqui nessa noite a trazer essa presença. Sabe por quê? Porque quem entra num culto igual nesse aqui, eu estava ali pensando, Deus me virou do avesso domingo de manhã aqui. E hoje Deus me desvirou para o lado certo, mas é para quê? Para marchar, para caminhar e para fazer, porque diante de tudo que Deus tem feito na minha vida, eu não posso deixar de fazer para Deus. E lá no GPL tem cantor, a Ingrid e a Cecília são as cantoras, tem a pregadora, tem os participantes, e todo mundo ali tem o seu lugar. E tudo tem sido bênção. Então, nessa noite eu quero dizer, eu engoli o meu orgulho, eu pedi para mais o meu esposo para voltar para aquele serviço. Sabe o que aconteceu? Um mês, eu não pedi, mas Deus levantou. Nesse processo do serviço de troca do meu marido, o Vitor e a Letícia, eles nutriram, abasteceram a minha casa. É muito lindo você criar um filho e ele ir ali te ajudar financeiramente. O meu marido trocou de serviço e ele ficou um mês sem receber um salário. E quem sustentou o meu lar ali, Deus levantou para sustentar o meu lar. E é alto valor, não é coisinha mínima assim. Que teve uma reunião aqui que meu marido falou que eu sou uma mulher cara. E eu sou um pouco. Foi o Vitor e a Letícia que Deus, sem pedir, eu não pedi, mas eles perguntaram, vocês estão precisando? Eu vou arrumar para vocês aqui agora. Então Deus, Ele tem as formas de trabalhar, mas Deus faz você engolir o seu orgulho. E Deus faz você entender que é Ele que cuida de você, independentemente de qualquer coisa, é Ele que cuida de você. Então hoje a minha palavra é gratidão, porque eu não sou a mesma pessoa desde quando eu entrei aqui. Hoje eu sou uma mulher diferente. E Deus tem feito grandes coisas, amém? E eu agradeço a oportunidade. Que coisa tremenda, né, irmãos? Deus ainda faz. Que coisa linda, irmãos. Quanta bênção na vida da serva do Senhor. A presença de Deus tem poder para mudar tudo e todos. A arca ficou na casa de um homem durante 20 anos, não aconteceu nada. A arca ficou 3 meses na casa de outro homem e aconteceu tudo. O que você está recebendo na sua casa? Vai ser isso que vai te dar o resultado. O reino espiritual, ele é mais verdadeiro, mais real do que você enxerga, do que você vê.